Hoje eu vou te mostrar como é viver de verdade em Madrid. Aqui em Madrid, eu estou vivendo uma experiência completamente nova. É um lugar belíssimo, a cidade é linda, mas também tem seus defeitos. O choque de cultura, a língua, a rotina é bastante diferente. Eu já morei em outros lugares, eu sou de Recife e mudei para São Paulo um tempo atrás. Foi quando eu conheci minha esposa, enfim. Também, há muitos anos atrás, morei no Canadá, então eu já passei por algumas transições aí de lugar. Hoje, eu analiso com um pouquinho mais de frieza todas essas diferenças e consigo entender muito bem a qualidade de vida versus os desafios. Vou começar falando um pouco sobre os desafios que eu tenho aqui, né? Apesar da beleza, da segurança e de me sentir realmente seguro na rua, o primeiro desafio vem com a nossa recém-chegada. Como a gente acabou de chegar aqui tem pouco mais de um mês que eu e meu filho viemos, né? Minha esposa veio na frente porque tinha uma oferta de trabalho, ela tinha uma data para começar, então ela veio correndo na frente, arranjou o apartamento e eu e meu filho ficamos esperando lá em São Paulo até tudo estar mais ou menos organizado para a gente vir. E aí faz mais ou menos um mês e pouquinho que a gente está aqui, eu e o Joca. E nosso primeiro desafio foi encontrar a escola, que não foi tão difícil assim. A gente entrou em contato lá com a Secretaria de Educação aqui da cidade e eles identificaram algumas vagas aqui próximo, né, da nossa casa, em escolas. A escola que ele está hoje é pública e a gente prontamente matriculou ele. Já é o fim do período letivo aqui, então algumas coisas foram um pouquinho diferentes, mas ele está nessa escola de forma provisória. Tem uma outra muito mais perto da nossa casa, que é uma escola concertada, que é tipo uma escola particular, mas que tem subsídio do governo. Você paga algumas tarifas ali, mas nada demais. E essa fica literalmente na esquina da nossa casa. E como o Joca está nessa outra escola, que é muito perto, é 2,5 km, e a minha esposa está trabalhando no escritório 3 dias na semana, quem leva ele todos os dias para a escola sou eu. Só que 2,5 km para uma criança de 4 anos é bastante. Então eu comecei a olhar as alternativas aqui, né, de chegada até a escola com ele. E o trajeto de transporte é muito esquisito, assim, porque eu tenho que andar daqui da minha casa cerca de 8 minutos até um ponto de ônibus, pegar um ônibus específico que faz esse trajeto até a escola dele. Só que ele não para muito perto da escola, apesar de ter um ponto de ônibus praticamente na frente da escola. Ele para a 10 minutos da escola de caminhada. Então eu levaria ali 18 minutos de caminhada, mais uns 5 ou 6 minutos dentro do ônibus, que é inviável. Então, por ser 2,5 km, eu tomei a decisão de levar ele andando. Só que como ele é muito pequenininho e ia se cansar muito fácil, a gente comprou um carrinho, desses carrinhos de criança, de bebê. Ele senta lá e eu vou empurrando. Só que 2,5 km andando dá 25, 30 minutos. Então isso tomava muito tempo. Era uma caminhada muito longa e estava tomando muito tempo e me deixando cansado também, porque tem uma ciclofaixa aqui que eles chamam de anel verde e é bem legal, assim, tem o lugar para as bicicletas andarem, para as pessoas também correrem ou caminharem. Tem bastante gente passando nesse caminho, inclusive. É um caminho bem legal, tem um túnel. Eu vou colocar umas fotos aqui ou umas imagens. Apesar de ser muito bonito e agradável, eu sentia que eu estava perdendo muito tempo ali, ficando bastante cansado, assim, porque eu estava bem sedentário, agora não tanto mais. Eu estava bem sedentário quando a gente chegou aqui. E aí decidimos comprar uma bicicleta, porque na bicicleta esse trajeto ia ser bem mais rápido, então colocamos aquela cadeirinha e tal. Só que, cara, tem uma ladeira na subida depois do túnel que é assim, é o meu problema. Então eu vivo com as pernas doendo, apesar de ser perto. Eu tô aqui fazendo um super esforço para levar ele e eu levo e volto de bike. Fora o calor, a gente tá no verão já. Aqui tem dia que bate 36, já teve dia que deu 30, quase 38. E aí você sair de bike à tarde, debaixo desse calor, é bem complexo. Então nem tudo são flores, né? Como a gente está nesse início de chegada aqui, é uma transição. A gente ainda não pode comprar carro. Quer dizer, a gente pode comprar carro,
mas eu teria que pagar ele à vista, então não dá. Como a minha esposa ainda não tem a carteira de habilitação daqui, da Espanha, a gente não pode financiar o carro. Nem eu também tenho essa carteira de habilitação, o meu processo ainda está rolando, né? Então estamos tendo que se virar, assim. O dia que está muito quente e tal, eu acabo pegando aqueles carros de aplicativo, mas não vale muito a pena porque você gasta uma grana e é muito perto. Então eu estou fazendo esse esforço aí. Então o primeiro ponto é esse desafio aí diário de levar e buscar o Joca da escola. Mas assim, eu tento analisar isso pelo olhar positivo, que é, poxa, eu estava sedentário e agora eu não tô mais, justamente por conta disso, né? Como no Brasil a gente tinha muito conforto, carro e tal, ia pra escola e shoppings e afins, passeios sempre de carro, aqui por não ter, e eu tô andando de bike ou caminhando bastante, usando metrô, a gente acaba se exercitando mais e isso é ótimo pro corpo. Então até emagreci um pouquinho já, tá sendo interessante por esse lado, né? É um pouco daquela situação de olhar o copo meio cheio, sabe? Além disso, tem um monte de outras coisas que são muito diferentes aqui na Espanha, né? Eu vejo bastante gente caminhando e levando as crianças andando, porque as escolas são perto. Aqui no bairro tem pelo menos 3 ou 4 escolas que são muito próximas. Essa que o Joaquim está estudando é no bairro do lado, e vejam, são 2,5 km. É super perto. Então tem bastante escola e tem muita gente caminhando, os pais levam as crianças para a escola, às vezes na bicicletinha ou num patinete, é bem legal de ver. Então assim, tem muito disso, assim, tem uma cultura muito daqui, assim, em relação a isso, a escola e essa rotina, né? Alguns choques culturais aqui que a gente está vivendo também, a gente já está se adaptando um pouco, mas isso é bastante diferente também, são os horários. A gente estava acostumado a deixar o Joca na escola, né, e a Isa. No Brasil é 7h30 da manhã. E aqui a escola abre às 9h, que é o mesmo horário que os pais começam a trabalhar. Então você já começa a ver uma flexibilidade muito grande das empresas, porque quem tem filho tem que deixar o filho na escola, não dá para largar a criança na rua, né? Deixa ele na escola às 9h e aí segue para o trabalho. Além do horário de entrada ser mais tarde, o horário de saída pode ser muito cedo. A escola que o Joca está hoje é uma escola pública e neste período agora, né, no finzinho do ano letivo, que a gente está aqui já na segunda semana de junho, eles largam até às 3 da tarde. Então eu tenho que estar na escola antes das 3 da tarde para buscar o Joca. E aí pensa o seguinte, eu deixo ele às 9h e busco às 3, né? Até às 3. Então, me sobra um espaço de tempo muito curto aqui no meio para fazer um monte de coisa, porque como minha esposa está trabalhando fora no escritório, então eu tô aqui em casa e eu tô cuidando da casa, cuidando desse canal novo, que é essa empreitada aqui que eu tô fazendo de criar esse canal para registrar nossa vida, nossa rotina, enfim, compartilhar com vocês. É muito apertado assim o tempo. Muito apertada, mas a gente se adapta também. E como tá muito quente, eu não consigo também levar o Joca para fazer muita coisa, então eu pego ele na escola e tenho que ficar com ele aqui em casa. Então tem que ser criativo, brincar um pouco, criar brincadeira, porque senão quer só ficar na frente da TV. Mas, por um lado, isso tá dando pra gente, pra mim, pro Joca, por exemplo, bastante tempo de interação. A gente tá conseguindo interagir bastante, coisa que no Brasil não acontecia. Então, olhando de novo o copo meio cheio, né? No Brasil, ele ficava na escola das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, mais ou menos. Então, chegava em casa, era aquela correria. Chegava super cansado já. Então, chega em casa, toma banho, janta e vai dormir, porque 8 horas ele e a Isa já estão indo pra cama. Então, a gente tinha uma rotina muito corrida, né? Fora que eu e a Érica, durante a semana lá, a gente levava 1h40, 2 horas a cada ida ou volta do trabalho, do escritório, da empresa. Então, era uma rotina bem puxada. E aqui é legal que eles fazem as coisas até, assim, num horário diferente, né? Mais tarde, começando mais tarde e terminando mais tarde, porque isso dá uma leveza, tira um pouco daquela pressão, daquela correria que a gente acabava transpassando para as crianças. Eu acho que ficava todo mundo meio ansioso, né? Durante a semana toda. Então isso é interessante. Uma outra coisa que eu percebi aqui, que é curiosa, interessante de comentar, como o madrilenho não tá nem aí pro trânsito.
Na verdade, não está nem aí para atrapalhar o trânsito. As pessoas são tão tranquilas e estão tão preocupadas com a qualidade de vida que não estão preocupados se vão atrapalhar você que está vindo atrás ou não. Pode ser bom e pode ser ruim. Me diga aí o que vocês acham. Mas eu já vi carro parado em terceira fila, assim. A pessoa liga o alerta, sai do carro e larga o carro lá, simplesmente assim. E aí esses carros de aplicativo que eu aluguei aqui algumas vezes, eles são extremamente detonados, assim. Eles não estão muito preocupados com isso, assim. Batem, ralam, buzinam pra caramba. É curioso. Um outro ponto de desafio grande aqui é claramente a língua, né? Eu não falava espanhol e tô aprendendo e desenvolvendo aqui. Apesar de receber bastante elogios aqui, alguns espanhóis têm falado que meu espanhol é bom, que me deixou surpreso. Eu estudei um pouquinho de espanhol na escola só, mas eu gosto de me comunicar, então me preocupa a qualidade, né, da forma como eu me expresso. Então eu tenho tentado estudar aí diariamente, e sair na rua e testar, que é legal também. Para o meu filho, eu acho que esse desafio ainda é maior, porque ele está na escolinha, ele passa bastante tempo falando espanhol, né, ouvindo espanhol e tentando se comunicar ali. Eu me lembro de uma vez que eu levei ele para o parquinho aqui, tem vários parques aqui perto de casa, e na saída da escola, geralmente os pais e as mães levam as crianças no parquinho para dar aquela última brincada e gastar o restinho da energia, né? E ele estava lá tentando brincar com as crianças, e o Joca, ele é uma criança assim muito afetiva e muito social. Ele estava tentando fazer amizade com umas menininhas um pouquinho maiores do que ele. Ele queria brincar e chamava e tal, só que ele falava as coisas, elas não entendiam nada. E aí uma das menininhas, assim, que era meio a líder ali daquele grupo, saiu correndo e foi falar com a mãe: mamãe, mas esse menino tá perseguindo a gente e eu não entendo nada que ele fala. E a mãe falando: olha, filha, se você tá incomodada, fala para ele que você não quer e tal. Então eu fiquei um pouquinho com dor no coração, assim, de ver ele tentando socializar sem conseguir. Mas eu tenho certeza que, como ele tá na escola e todo dia ele volta cantando uma musiquinha nova já em espanhol e tal, daqui a pouco ele tá falando espanhol melhor que a gente. A minha esposa também relatou essa dificuldade, né? Apesar dela falar muito bem, já trabalha com os espanhóis há muitos anos, mesmo antes de chegar aqui. Ela falou que tem dias que chega com dor de cabeça porque tem que ficar fazendo essa troca, que ainda não é muito natural pra gente, né? Então ela passa o dia lá com esse desafio também. Então a língua é um desafio, não tem como, apesar do espanhol ser muito parecido com o português, e isso traz uma facilidade pra gente. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui são os lados positivos também. A Espanha é um país super seguro, tem bastante opção de lazer público, né? Os parques são muito legais, tem parques pequenos, parques médios, grandes, tem parquinho de criança, tem quadra de futebol, de basquete para você usar à vontade. Você não tem aquele medo de ir ali no parque e deixar teu filho brincando, porque você sabe que você está num ambiente seguro. O nosso bairro aqui, especialmente, é um bairro super residencial, cheio de família, com criança. Então isso traz ainda mais segurança assim pra gente. Tem muita opção de lazer, né? Tem lazer barato, caro e gratuito também. A gente outro dia foi num parque El Retiro, que é um super parque grandão aqui, que tem um lago bem legal. Tava muito quente, então a gente ficou pouco tempo, mas tem muita coisa legal para fazer aqui, então isso é um lado extremamente positivo, assim. Tem história. A gente outro dia foi para Toledo visitar essa cidade que é cheia dos castelos, e tem a Catedral de Toledo, que é super famosa, então tem muita história, tem muita coisa pra gente consumir aqui de lazer. E o clima agora tá super quente, mas não é um país muito frio, né? Aqui a Espanha tem sim, registra algumas épocas a temperatura abaixo de zero, assim, né? Principalmente ali em janeiro, se eu não me engano. Ainda não vivi isso. Estou contando aqui o que os outros brasileiros que eu conheço daqui me contaram, mas o calor é bem forte, apesar de que é um calor seco, né? Para mim, que venho de Recife e estava morando em São Paulo há 7 anos, a transição foi um pouco mais suave, porque São Paulo também tem um clima muito seco, né, em relação a Recife. Então assim, é muito calor, você até sua um pouco, mas depois que você vai para a sombra, por exemplo, passa uma brisa fresca, tal, se estiver ventando, né?
você não passa calor na sombra. Recife, por exemplo, como é muito úmido, o ar é quente. Então, às vezes você tá na sombra, mas passa uma brisa e ela é quente, assim. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aqui não tem isso. É seco como São Paulo, mais até um pouco. A gente tá sofrendo um pouquinho com a pele. Estamos se adaptando aqui. Mas o clima é legal, é um clima, né, próximo até do Brasil. Vamos ver no frio como é que vai ser. Pra mim, acho que não é um desafio frio. Eu gosto de frio. Eu morei no Canadá há um ano, né, como eu comentei. E eu gosto do frio, eu tô ansioso. Eu prefiro passar frio do que passar calor, porque daí com frio a gente se agasalha. Com calor não dá pra tirar a roupa e sair andando na rua, né? O clima é legal também, assim, parece muito próximo do clima que a gente estava vivendo em São Paulo. Então acho que não é um desafio tão grande, né? E por fim, assim, o lado B de tudo, eu acho que tá longe da família, né? A gente tem muita proximidade com a nossa família. Meu pai esteve aqui essa semana, foi bem legal, a gente passeou em Toledo juntos. A gente sente falta, né, de estar alguns minutos ali de carro, enfim. Eu já estava mais distante da minha família, morando em São Paulo, boa parte da minha família também mora em São Paulo, mas a maior parte está em Recife. Então é isso, assim. Madrid é uma cidade maravilhosa para se viver. Eu percebo que as pessoas prezam muito pela qualidade de vida aqui. Você nota que na sexta-feira praticamente todo mundo não trabalha depois do almoço, 2h30, os bares da região já estão cheios, as pessoas já começam a sua cervejinha com tapas, né, que são os petiscos. As crianças saem da escola mais cedo, porque os pais saem do trabalho e vão buscar mais cedo, né? Então aqui na frente do nosso prédio tem uma área gigante assim de gramado, com árvores e tal, você vê as pessoas fazendo piquenique, as crianças jogando bola. Então é uma cidade muito viva, assim, tem muita vida acontecendo a todo momento. Então é um ponto forte, literalmente, a qualidade de vida aqui em Madrid. Eu tô adorando a cidade, apesar dos desafios iniciais aqui. Acho que a gente vai passar por eles muito rápido. Queria saber o que vocês acham de Madrid. Me contem aí quem já esteve aqui, quem teve essa mesma percepção, quem passou por algum desafio diferente. Me conta aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre Madrid, me contem também. E viver aqui mudou muito a minha perspectiva de vida, assim, né? Sobre o que é qualidade de vida de fato. Se você quiser realmente que eu fale mais sobre a nossa vida aqui, mostre um pouco mais, me conta aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte também esse vídeo. Se quiserem continuar sabendo daqui das novidades de Madrid ou das nossas rotinas, assinem o canal aí e nos vemos na próxima. Até lá!